Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje é um tema super especial, né? Nós estamos com uma mãe aqui, a Márcia, vai falar um pouquinho pra gente. Hoje é dia 21 de março, né? O dia do Internacional da Síndrome de Down, e ela vai contar um pouquinho pra gente como é, né, essa vida de mãe atípica, né? Para nós aqui é um tema novo, mas a gente tá abordando, né, a neurodiversidade. Então, né, a gente quer que todos sejam incluídos. Meu nome é Tássia Martins, né, me apresentando. Eu tô aqui com a minha colega Renata Ribeiro, psicopedagoga. E esse tema, a gente vai falar um pouquinho do Pedro, né? Pedrinho foi meu paciente. E a mãe vai contar um pouquinho a história. A gente vai incluir, trazer mais temas, mais diversidades para fazer essa parte da inclusão. Então, Márcia, pode se apresentar, pode contar um pouquinho da tua história, falar pra gente. Me chamo Márcia, eu tenho 3 filhos, né? E o caçulinha é o Pedro, que tem síndrome de Down. E chegou na nossa vida no começo foi um susto, né? Claro, eu soube na gestação ainda que ele tinha cardiopatia, que na maioria das crianças com a síndrome de Down vem com cardiopatia, né? Tem alguma... E ele teve. E aí o médico falou que por conta dessa cardiopatia, o neném poderia ter uma síndrome, que na maioria das vezes a compatível era de Down. E ele veio, né? Ele veio com essa caixinha de surpresa. Foi assim, bem assustador, não por conta da síndrome de Down, mas pela cirurgia, porque lá os médicos já falavam como seria a cirurgia e a gente tinha medo, né, de perder. Até porque há 11 anos atrás, quando eu estava grávida dele, não tinha tanta informação como hoje. Pelo contrário, a informação que a gente recebia é que eles não eram compatíveis com a vida, que poderia morrer. Então isso foi bem assustador para nossa família, né? Só que daí com a chegada dele, nossa, ali na hora que ele nasceu, que meu marido pegou ele, e ele falou, amor, ele tem mesmo. E eu só agradeci a Deus, porque ele veio pro quarto comigo, ele mamou, que coisa que geralmente as crianças não conseguem mamar por causa da hipotonia deles, né? E aí, as terapias, aí já, tipo assim, ele já saiu dali tendo que ser consultado por oftalmo, né, por conta, pra ver Já começa desde pequenininho, né? Desde bebê, tipo oftalmologista ele teve que porque eles têm, alguns têm também alguma coisa no olhinho, né? E aí o Pedro nasceu realmente com canal lacrimejal entupido. Aí ele via com lagriminha e dava dó de ver ele. E aí depois já teve que ir pra fono, fisioterapia, né? E ele nasceu e ele já teve que fazer cirurgia. Com 4 meses. 4 meses. Porque essa cardiopatia dele não podia passar do 6º mês, porque prejudicava o pulmão, ia forçar o pulmãozinho dele. E aí depois poderia desenvolver outras coisas, né? Mas ele fez a cirurgia com 4 meses e 5 meses. Foi bem sucedida, graças a Deus. Porém, ele teve uma parada, antes das primeiras 24 horas, ele teve uma parada cardíaca, né? Os médicos falaram que ele demorou para voltar e que ele teria uma sequela, que ele provavelmente não ia movimentar o lado esquerdo, na verdade, né? Nossa, aquele dia foi assim, horrível, sabe? Porque eu podia perder meu filho, né? Só que ele veio para mostrar que não é assim. Que com 2 aninhos ele demorou para andar. Algumas pessoas com a síndrome de Down também demoram para andar. E o Pedro veio do quartinho dele chutando bola com a perna esquerda, que era realmente onde eles falaram que ia paralisar. Para mostrar que ele veio para, né? Chegou chegando, né? Sim. Assustando, mas graças a Deus tá aí. E não tem um padrão, né? Tipo assim, um limite, né? Não dá pra colocar limites nas deficiências em geral, né? Porque a gente teve a terapeuta que tem o filho com
A Alessandra. Psicomotricista. E também, tipo assim, então a gente não pode, não vai andar, não vai falar. Não dá pra colocar limites, porque eles surpreendem, né? Sim. Eles surpreendem a gente. A gente vê o Pedro, né? Meu Deus, uma criança super, né, saudável, ativa. Demais até, né? Realmente, tipo assim, eles achavam que ele não falaria também. Realmente, ele não ele tem muita dificuldade na fala por conta da parada. Aí ele teve uma sequela, né? Necrosou uma parte lá no cérebro e o neurologista falou que essa parte é a fala. Eles também têm um atraso, né? Para aprender, ele não é alfabetizado ainda. Ele sabe, ele entende tudo. Ele conhece letras, ele conhece cor, ele mexe na TV, no computador, no videogame, no celular. Ele pesquisa, ele consegue desbloquear a senha da TV. Mas, né, também tem as dificuldades dele, né? Escrita, desenvolver, isso. Junta palavrinhas, letras não. Não, ele tem muita dificuldade no registrar, né? Mas ele conhece no celular, no teclado ou na TV, quando precisa pesquisar algum vídeo que ele queira e você letra, né? Pega essa letra, Pedro, pega essa, ele vai e faz, sabe? Mas ele faz acompanhamento agora na escola, psicopedagógico também? Faz. Ele faz as terapias na clínica e ele tá na PAI, ele estuda na PAI, né? É o dia todo, meio período? Meio período. Ele na parte da manhã ele estuda e na parte da tarde ele faz as terapias. É bem cansativo, porque é de segunda a sexta, né? E aí no sábado ele tem catequese também, porque a gente é católico e ele vai pra catequese ele no Parque Sul. E ele adora. Ele gosta. Tudo. A gente viu ele mostrando a fotinho, né? Todo Todo orgulhoso dele. Ele gosta mesmo. E anda de bicicleta. É bem ativo. Bem ativo. Bem mesmo. Ele não para. Ele diz que quer dirigir. E é isso, para isso que eu vou começar a lutar. Começar não, na verdade eu já tô lutando, né? Que eu quero que meu filho seja alfabetizado para que ele consiga fazer isso que ele quer. Porque ele pega a chave do carro, ele entra no carro, ele tenta pôr a chave e sabe o que tem que fazer. Só que a gente sabe que é bem difícil, né? É uma longa caminhada. Mas eu espero que ele consiga essa conquista. E que bom que você, tipo assim, acredita, né? É isso que então, e é isso que ter fé. Porque às vezes se a gente se limitar, tipo assim, aceitar. O médico falou que ele não vai andar. O médico falou que ele não vai andar. Então, não, ele vai, não importa o tempo. Sim. Né? Os anos que passam, ele vai andar, ele vai falar, ele vai ser o que ele quiser. É isso que... Hoje eu tava vendo uma postagem de uma funcionária do Parque Beto Carreiro. Ela tá síndrome de Down, né? Ela tá 9 anos trabalhando no parque. A Betinha, né? Acho que é. Betinha. Eu falei, que legal, né? Porque antigamente a gente não via. Não, trabalhando, né? Sim, né? Então... São pais que lutaram, que não desistiram, né? Não se formaram com opinião. A autonomia, né? Deles. Porque antigamente eles tinham vergonha e acabavam escondendo as crianças, né? E aí não levando para fazer as terapias. Na época era a pai, né? Ou a Eva Cavani, não sei. Mas por vergonha ou por medo do que os outros... do preconceito. Sim, porque tem pessoas, né? Hoje já não tanto. Eu, graças a Deus, não cruzei assim com pessoas só na rede da educação mesmo, que foi bem difícil para eles, sabe? Por elas dizem que As professoras que não conseguem. Não conseguem lidar com ele, que não tem, na verdade, curso... capacitação para lidar com a síndrome de Down, que é a deficiência intelectual, né? E o mais triste é isso. Na verdade, tem que ir atrás, tem que fazer. A educação tem que estar por dentro, né? Sim, e eles oferecem os cursos, mas até os professores devem fazer. Só que nem todos gostam daquilo, né? Vão mais pelo... Hoje a gente até estava conversando com algumas mães que hoje as pessoas que estão indo pro lado da educação têm que ser conscientes, né? Eu quero trabalhar numa escola, eu vou fazer um concurso
tem que amar, gostar do que faz, não apenas, não vou fazer por fazer. Estabilidade. Ou Estabilidade. Tipo. Por quê? Porque a cada dia cada vez mais está crescendo o número de crianças com alguma necessidade, Sim. né? A gente vê pelo autismo. Há alguns anos atrás era 1 a cada 2.000. Hoje, a última pesquisa é 1 a cada 36 crianças. Imagina. Então, 1 a cada 36 crianças Você vai ser ter na tua autista. sala. Você é professora, vai ter na tua sala. Então, as professoras têm que, né? Quem está indo para o lado da educação tem que gostar. Porque depois não adianta, eu não quero. Não, tem que amar o que faz. Sim, né? fazer por amor, né? Por amor. Porque essas crianças, eles, além de tudo, além da dedicação, eles precisam de amor. Porque eles sentem. Eles têm uma pureza, assim, e eles sentem quando eles são, a gente vê assim quando a criança se apega muito a uma terapeuta, né? Você sente de mudança, porque eles sentem quando é de verdade e quando não é. Falando nessa parte da educação, eu dou aula na graduação de pedagogia, então formando professores. Aí na área de educação especial eu dou aula. Então eu falo, gente, fala todos esses síndromes, os transtornos, gente, vocês vão ter na sala de vocês. Então trate com amor, com carinho, saibam lidar, os passos a passos de como lidar com algumas crianças. Então, vocês vão ter. Então não sejam alguns professores que a gente escuta, a gente trabalha na área, a gente vê. A professora não fez adaptação, não quer... inúmeras coisas, professor de apoio, não quer adaptar, não quer... A gente vê situações de pais chorando que vão na escola lutar e lutar por algo que já é dele, né? É isso. Eu tento explicar pra elas, porque quando vocês estiverem, vocês olham que eu vou saber lá na frente. Eu vou saber, se vocês tratarem alguma criança mal, fazer alguma coisa, eu vou dar... Escuta a professora Renata. Eu falo pra elas, porque tem muito, vai crescer, só cresce, né? Sim. Só cresce. E elas, o que elas falam é, eu não sei lidar. Eu não sei lidar com ele, porque o Pedro, ele é genioso. Ele não é uma criança agressiva. E também não é um anjinho, nem um amor, né? Mas, porque ele também ele é criança. É uma criança. Ele é criança. É uma criança. Antes de tudo, ele é uma criança. Ele quer fazer, outra hora ele não quer. Sim. Ele tem as birras, né? Tem as vontades, como a gente também, né? Sim. E aí, só que por ele ter a síndrome de Down, colocam de lado e falam, não, aqui não é o lugar dele, né? Ele tem o lugar dele lá separado, que graças a Deus ele foi acolhido, né? Porque se não tivesse aqui a escola, né? Ele estaria onde? Em casa, só fazendo as terapias, né? Ou na escola particular, que daí também ele não vai conseguir acompanhar os amiguinhos, daí todo o ano troca a turma, né? Ele estava numa escola regular, aí trocou a primeira turminha dele, aí quando foi para trocar a segunda turminha dele, daí eu já, né? Porque é ruim para ele também, assim, né? Essa troca. Ele nunca chegou a perguntar, a questionar sobre isso? Não, porque ele se dá com todo mundo. Ele, tipo assim, eu chego num lugar, no supermercado, ele fala com todo mundo, na terapia, ele chega abraçando. Realmente, por isso o pessoal fala, mas eles são amorosos. Sim, eles assim, sabe, eles são acolhedores, coisa que a maioria do ser humano não é, né? Ele chega, ele abraça, ele beija, ele conversa do jeitinho dele, né? E por isso que falam isso, mas ele também tem os dias ruins dele, que ele não quer fazer aquela atividade, ou que ele não quer entrar na sala de aula. E falta isso, entende? Falta elas querer falar, não, hoje ele não quer, hoje eu vou trabalhar assim com o Pedro. E passar para os pais, né? Mãe, hoje ele não fez isso, então... Achar uma forma, uma estratégia, tem como? Sim, tem. Como. Eu vi uma matéria que nos Estados Unidos a criança não conseguia registrar, já uma criança com autismo, né? Tinha dificuldade para escrever. O que eles adaptaram? O computador. Ele gosta do computador, então vamos usar o computador. Até a terapeuta do Pedro agora falou para mim, mãe, então vamos usar o computador. Para ajudar ele, já que ele tem essa dificuldade na escrita, pelo menos ele vai conhecer, ele vai ser alfabetizado assim, né? E é claro que a gente vai continuar insistindo na escrita. Mas, e antes de eu falar que eu tinha visto que uma criança estava sendo alfabetizada assim, sabe? Então, vamos ver como é que vai ficar, né? E tipo assim, porque não é só o Pedro, vai chegar mais. Tem os amiguinhos dele que são bebês que estão vindo por aí e que eles tenham mais chances do que o Pedro teve até agora, apesar de que o Pedro tem todo o suporte, ele tem plano de saúde, então ele tem as terapias desde que ele nasceu, que não é o caso da maioria, da grande maioria,
né? Ele pôde estudar numa escola particular, então ele tem uma basezinha. Ele saiu da escola particular no passado, atrasado? Depois da pandemia, em 2022. Ele estava em que ano na escola particular? Ele estava indo para o primeiro ano, porque daí tipo, ele estava desde o maternal, ele estudou desde os 2 aninhos. Aí ele sempre com a turminha. Daí quando a turminha dele saiu para ir pro primeiro, ele continuou no pré, né? E aí ele pegou outra turminha. E daí chegou a pandemia, que daí foi quando ele foi pro primeiro ano, ele não aceitava a aula pelo computador, ficava só 10 minutos no máximo, aí saía. E aí foi ficando difícil também para pagar, e até porque já estava complicadinho para ele, apesar de que a escola usou material adaptado para ele, sabe? Mas as figuras, mas as figuras. E aí depois eu levei ele para a rede municipal, que foi onde a gente viu que não foi legal, sabe? Foi bem sofrido. Foi o ano 2022, assim, que a gente passou. Não só ele, eu acho que a maioria das mães, né? E ele não é para estar aqui, ele é aluno da APAE, como se, né, o que não serve, jogo lá. E não é bem assim, né? Eu sou muito grata a eles, claro, que é a professora que acolheu ele, mas eu também queria que meu filho tivesse esse direito, porque ele tem, mas que saísse do papel, porque pela lei eles têm esse direito, né, de estar na escola regular. E a escola regular tem que se adaptar a ele, né, tem que arrumar um jeito de tentar alfabetizar. Só que não existe, não aconteceu, né? Não só para síndrome de Down, né? A gente sabe disso. Ficou 2022 no município. No município. Então, 2023. Até novembro. Porque daí as professoras falavam que não, daí ele passou por umas avaliações, que daí disseram que ele realmente era aluno para ir para PAI, né? Que agora é uma escola, né? Sim, tem a parte pública, a parte escola, né? Tem, é uma escola na modalidade ensino, como é que fala? Fugiu a palavra. Educação especial, modalidade de educação especial. É uma escola municipal? Não é municipal, não, né? Não é municipal, não sei como eles falam, esqueci ano, mas tem. Mas ela é. Não sei se encaixa no plano. Não, ela é uma escola, ela tem nome. É a Escola Maria Nelly Picanso. Daí é na modalidade educação especial. Só que não é do município, eu acho que é pelo governo, né, do estado, uma coisa assim. Tem ali, eu não lembro, mas tem. Mas então, e ali ele foi acolhido, claro. E se adaptou, ele gosta da escola, né? Mas como qualquer mãe, né, o sonho de qualquer mãe é o filho realmente, né, na regular. É complicado aqui, né? A gente tem que também ver o bem-estar deles, né? Ele gosta. Graças a Deus ele gosta, entendeu? Então é isso que me deixa mais tranquila, né? E aí elas falaram, não, mãe, a gente vai tentar alfabetizar ele, porque daí elas que vão passar ele para a escola regular, né? Quando ele tiver né? acompanhando. Né? Mas vamos ver. E assim, quando vocês, né, saíram do hospital, veio pra família, como que foi essa mudança para vocês, pro esposo, pros irmãos, né? Na verdade, quando eu fiz lá a ecografia, a gente já viu que ele tinha cardiopatia. E quando eu fui para Curitiba lá consultar, daí já mudei para lá, né? A cardiologista falou, né? Realmente, mãe, ele tem a cardiopatia e ele pode vir com alguma síndrome. Quantos meses de gestação? 4 meses. Daí as crianças já acolheram, né? Então a gente já mergulhou nesse universo. Só que, infelizmente, quando a gente vai pesquisar lá atrás, né? Claro, não tinha essas informações que tem hoje, né? De falar de terapias, era bem complicado. Mas as crianças, a hora que ele chegou, receberam, a família também acolheu, sabe? Os amigos, né?
É que é tudo muito novo, né? Novo porque não tem na minha família, nem na Não, minha e não também, tinha, assim, né? eu falo por mim, né? A questão do autismo. Quando a gente tá grávida, a gente. Quem que. Eu quero ter, né? Vou ter. A gente não imagina, a gente faz um Nunca. planejamento. E assim, é um baque. Só que depois que a gente vai, né? Vendo, vai Sim, que não é passando nada o tempo, que daquilo, não né? é algo assim tão, né? A gente tem muitas dificuldades, né? Sim. Essa questão de direitos e, né, e preconceito. Mas assim, quando a gente abraça a causa, a gente vê que é um pouquinho mais leve, né? O fardo fica mais leve. Fica um né? pouquinho mais leve. Não precisa de um fardo. Realmente, é complicado, né? Aqui, mas eu não vou desistir. Sim. Né? Por ele a gente vai continuar, sempre lutando. E em tudo há um propósito, né? Em tudo há um propósito. Sim. Então se você foi, né? Se a gente tem, é porque algo a gente pode fazer na vida de outras pessoas. Sim, né? também. Eu acredito assim que nesses 11 anos, quantas mães você ajudou? E a gente tem um grupo, né, do WhatsApp das mães que é o Abraço Down, é o nosso grupo. A gente está aí querendo montar uma associação para apoiar as mães. Sim. E, nossa, é muito bom as trocas. Sim. Mas nem todas interagem no grupo, sabe? Porque todas têm as correrias e a gente sabe, como mãe atípica, né? Sim. A gente sabe que... umas vão ser mais, outras vão ser um pouquinho mais ali. E outros têm outros filhos, né? Trabalho, e é complicado, né? Então não dá pra ficar julgando, né? Cada mãe. A gente tem que acolher e entender, né? E uma ajudar a outra a trocar, né? Sim. Tô precisando, né, de algo assim, alguém sabe, e ter essa troca, né? Até essa informação aqui, mães assistindo, né? Mães que tiveram bebê recentemente ou descobriram recentemente. É difícil, e elas vendo essas informações, elas não vai ficando mais Às vezes não sabe nem por onde começar. Mas quando eu tive o Pedro, que ele passou por essa cirurgia e a gente, né, e a parada, eu tinha medo de contar para outras mães, porque eu tinha medo de tirar a esperança delas, entendeu? Porque, imagina, se eu contasse, né, realmente, assim, o Pedro passou por isso, elas iam falar, meu Deus, né? E a maioria dá um espaço, né? Eu acho que eu já atendi bastante, e a maioria fez cirurgia. É cardiopatia congênita, né? Nasce já, né? E daí, depois, alguns também desenvolvem, né? Porque eles têm... se a gente não cuidar da alimentação, eles podem ter obesidade, que daí já vem tudo, né? Sim. Alguns têm probleminha no aparelho digestivo, ou usam óculos, o Pedro usa óculos, a Greta tá sem óculos ali. Né? Tem outras comorbidades também, né? Tem. Eu já vi síndrome de Down, que tem autismo também. Também, tem síndrome de West, que se eu não me engano é aquele que é epilepsia, né? Tem, às vezes, algumas crianças... tem outras comorbidades juntos, né? Pedro não tem. Pedro aparentemente é só a síndrome de Down mesmo, né? E as tuas limitações, quais foram as maiores limitações em um caminhado, bebezinho, 2 anos, 3 anos, que você observou, tá difícil? Teve algum momento assim? Do desfraude, né? Que ele não queria... tipo assim, porque tem muitas coisas, né? Também nas redes sociais. Você vê que filho de fulano desfraudou com 1 ano. Então você fica querendo comparar, né? O Pedro, ele saiu da fralda com 4 anos, mas ele quebrou a perninha, bem no verão, né? Que ele não para, né? Então, como é que eu ia tirar ele da fralda naquele ano? E ele estudava. Eu tive o apoio da escola, a escola me ajudou, porque eu tentava em casa, daí na van, que ele sempre foi de transporte escolar. Ele ia com a fralda, chegava na escola, elas ajudaram. Então, foi tranquilo. E pra mim, assim, como mãe, foi mandar ele pra escola, porque pra mim ele tinha que ficar em casa, né? Protegendo ali, na minha bolha, né? Achando que tava protegendo. Acabei errando, sim, né? Querendo super proteger ele, talvez estimular, eu estimulo sim, ele faz as terapias. Só nesses 2 anos aí da pandemia que eu realmente
não deixei ele sair pra nada, ninguém falava com ele, era só nós ali de casa. Eu não beijava meu filho, porque eu tinha medo de ter alguma coisa e passar pra ele. Eu beijava só as costas dele. Pra mim foi bem difícil essa parte, como respondendo a pergunta que você falou, né? Foi a parte da pandemia. Por conta da cardiopatia, eu tinha medo. Então, nossa, Bastante foi isso. cuidado. Ele foi com 2, 3, quantos aninhos pra escola? 2 anos. 2 aninhos. Ele foi pra pai, a gente foi pra pai quando ele era bem recém-nascido, assim, sabe? Bem bebezinho. E aí ele fazia fono lá, né? Que na época era, né? Fazia fono e fisioterapia. Só que, como ele tinha que fazer cirurgia, aí ele não podia ficar indo direto porque não podia pegar nada por conta da cirurgia, não podia estar tomando medicamento, né? E aí depois que ele fez a cirurgia, ele também teve que ficar 4 meses, né? Que o médico proibiu de levar para onde tinha criança. Só que eu já fiquei quase 1 ano. Nesses 4 meses eu mesma por conta própria. Mas daí ele fazia, né? Ele também não podia fazer terapia, mas ele fazia o acompanhamento lá na PAI. Aí com 2 aninhos ele foi pra escolinha, né? Daí ele ficava lá, o bebê. Menina, aí eu ficava por ali. Ficava por ali. Ficava só cuidando. Só cuidando, né? Aí eu escutava um chorinho e achava que era o dele. Mas... E hoje a rotina é... Como que é a rotina dele? Você estava contando um pouquinho, meio puxado, né? Ele acorda, né? 5h30, 5h40 pra vir pra escola. Pega a van, né? E aí chega em casa meio-dia, meio-dia e meio. Aí ele tem daí volta para as terapias, sabe, tadinho? E às vezes até às 18 horas, 19 horas ele tem uma. Aí ele chega a dormir. Cansado. E também ele faz futsal, ele gosta, né, de esporte, ele gosta de futebol. Aí tem um projeto ali no SESC, daí eu coloquei ele, também foi muito acolhido pela professora ali e pelos amiguinhos, né? Acolheram e faz essas atividades. Bacana, né? Bem ativo e não reclama, assim. Ele gosta. Só as terapias, dependendo do que. Ah, não, esse é ruim, mas é quando vocês um pouco mais, precisa, né? Pedro, agora você vai fazer isso. Mas tem as trocas delas, né? Elas falam, não, a gente vai fazer isso, Pedro, mas você tem que... Você vai ganhar. Mas ele participa. Tá com 11, né? 11 anos. E, assim, o que você gostaria, assim, de deixar um recado para as mães, né? Para todas as mães, na verdade, as mães atípicas, né? Porque a gente não separa ali por, né? Somos todas, como somos uma classe só, né? né? No barco, né? Sim. Que não desistam, né? Que hoje eu ainda conversei com uma mãe que estava bem abalada, porque o pai não apoiava. Eu falei, não, mas não desista, você tem que lutar pela tua filha, né? Que a gente vai receber muitos, não. Eu vou receber também mais do que eu já recebi, né? Sim. Tá aqui na inclusão da escola. Mas a gente tem que, né? Levantar, sacudir a poeira, dar volta por cima. Como diz, descansa, mas não desiste, né? Descansa, respira, dá uma descansada, mas não, É cansativo também, né? Uma mãe mais nova, você deu conselho. Uma mãe mais nova que você deu conselho isso? Essa que você falou agora. 4 anos tem a criança, daí ela tava bem arrasada, daí eu falei, não, mas você tem que correr atrás, você tem que insistir, vai, não, nunca, né? Desistir não é uma opção. E tem uma coisa também que é importante, é o medo da gente partir e deixar eles. E aí, eu não vou ficar com semente, com quem vai ficar meu filho, né, ou minha filha? Esse é o medo de todas as mães, né? Eu tenho os meus filhos, que, claro, já falaram, e são 2 irmãos mais velhos que ele tem, né? Que brigam entre eles. Mas tem mães que não têm também, que são mães solo, né? Nossa, teve outra mãe que eu conversei hoje, que ela chorando, ela falou, Márcia, eu morro de medo de partir, com quem ele vai ficar, sabe? Eu falei, calma, ele tem irmãos, né? Esse é o medo da maioria das mães. Eu, graças a Deus, eu não tenho esse medo, porque eu não vou inculcar por antecipação, né? Senão a gente pira. Sim. Mas
esse é o medo da maioria. Até o seu, né? Sim, que sim. De deixar um filho pequeno ou maiorzinho, tendo a deficiência intelectual Que deles. diferença, Sabe? né? A mãe tem todo o zelo, O cuidado, amor. Querendo ou não, por mais que, né, a gente sabe que tem Os a irmãos, família, né? quem vai ficar, tudo, mas parece assim que não, Sim. né, não é a mesma coisa, né? Mas também a gente não pode ficar pensando nisso, né? Mas tem. Não, sim. Duas mães hoje choraram ali, Sim. que hoje teve uma roda de conversa na PAI com a psicóloga, né, para falar, né, sobre, e é muito bom, com a Eliane, né. E aí depois ali no portão a gente acabou encontrando as que não foram, né, que não deu tempo de... E aí duas chorando, imagina, o que não passa na cabeça delas quando elas estão sozinhas com os filhos dormindo, né. Essa importância também de ter um apoio para as mães, né? Por isso, eu falei pra ela, mas quando você precisar, me chama, eu chamo alguém ali no grupo, que sempre vai ter alguém, né, pra ter pra conversar, Sim, claro. Porque às vezes, assim, só o fato da pessoa colocar pra fora e ter alguém escutando, que também vive a mesma realidade e falando pra ela assim, calma, tipo, eu já passei, você, né, vai passar e vai. Tá tudo bem, né, vai conseguir. Há uns anos atrás, eu recebi também um telefonema de madrugada dessa mãe, que ela é solo, e desesperada para eu ir buscar o filho dela, porque ela achava que, né, ela estava tendo crise de pânico, e imagina, aí eu me coloco no lugar dela, e o medo. E eu falei, não, calma, eu vou aí, sabe, tentando acalmar, ela foi se acalmando, realmente. Mas ela ainda tem esse medo. Ela toma medicamento. O medo dela maior é partir e deixar o menino. Quantas mães precisam, né? Essa parte da associação é bem bacana para ajudar, ter esse apoio. E às vezes se deixa de lado para os filhos, né? Porque precisa da rotina, da correria, adaptação, vai de trás de lei, direitos. Escola, adaptação, leva terapia. É uma rotina cansativa. É cansativo, né? E eu tenho meu marido e meus filhos. Minha filha, né? Que quando eu não posso, ela carrega e leva ele. Porque a gente também fica... quem cuida também, às vezes, precisa ser cuidado. E aí, quando ele precisa... Você tem uma rede de apoio. E seria importante a gente também dar esse apoio para as outras mães, né? Sim. Hoje, conversando lá também, tem a feirinha da inclusão. Aí a Sheila, uma amiga nossa, falou, mas podia alguém então ficar para quem não pode? Claro que conversando ali, eu não faço doce, nem artesanato. Aí conversa ali, eu não posso, você pode. É recente, é tipo a Feira da Lua, né? Eu vi, agora hoje ontem, né, que teve a Feira da Páscoa. Sim. E tipo assim, conversa ali no grupo, eu não posso, você pode, mas aí tem que conversar, né? Como é recente, como você falou, a gente tem que criar confiança. Eu acredito que seja mais isso, da parte delas. Porque eu não posso hoje, eu não posso, mas não é, na verdade elas querem, né, ver e persistir para que vai dar certo. Para que dê certo. Às vezes cria uma barreira, uma resistência, né? Das próprias mães, né? Por medo. Vou deixar meu filho. E também tem essa, né? Vou deixar com quem? Eu tenho com quem deixar, né? Ou não, né? Porque tá aqui comigo. Mas tem as mães que não tem, que o pai tá trabalhando naquele momento, não pode ficar, né? Mas é bem bacana. E a porcentagem de mães solo, né? Que ficam, os pais não aguentam, desistem, vão embora. A maioria, né? Bastante. De pais, né? De crianças atípicas. Abandonam, né? Sim, bastante. Abandono e abandono mesmo, de não dar assistência nenhuma. Nenhuma assistência. Que não são homens, né? Não são pais. São meninos, né? São Porque pais, né? Deixar a mulher sozinha cuidando de uma criança, né, que precisa, né, uma criança que não precisa já necessita de um pai, imagine uma criança, né? É complicado. Sim, era importante. E essa parte das mães, muitas ficam bastante tempo na terapia, na sala esperando, na sala de espera. É importante. Não, quero fazer uma terapia também. Tem algumas que começaram recentemente. Eu também quero, nem preciso. Não, é importante. Mas muito poucas, assim, 100%, 10%, 20% vão atrás. E
Não vou fazer. É que também, acho que tem mãe assim que tem um bloqueio, né? Tem, aham. Tipo assim, não, eu não vou fazer porque... Mas é importante, né? Sim. É importante. Conversar, De cuidar desabafar. também. Meu marido acha chorar. também que eu preciso de terapia. Eu acho que todo mundo precisa de terapia. Nos dias Nos dias de hoje todo mundo precisa de terapia, porque a Cada gente dia tem uma vida tão corrida, né? Faz isso, faz aquilo, e trabalha, e filho, e tudo, e... Né? Tem horas que a gente fica assim tão cansada de tantos afazeres, né? Bastante É coisa. muita coisa. É muita coisa. E a vida parece que os dias estão correndo cada vez mais e mais rápido. O ano passa Voando. Mas entrando em abril, já vamos para o novo da Páscoa. E daí a ansiedade, né? Aí já fica ansioso pelo que nem aconteceu ainda. Já começa a ficar preocupado e daí às vezes já entra numa depressão. Sim, como essas mães, né, que falam, ai, se eu partir. Mas não fica chorando por uma coisa que não Nem vai aconteceu. acontecer, né? A ansiedade já sofrendo já sofrendo. por isso que precisa fazer terapia. De um apoio, também. Já sofreu algum preconceito? Nunca, graças a Deus. Só na escola mesmo. Aham. Só esse. Não, ele sempre, porque o Pedro, ele quebra aquela barreira, porque ele chega e abraça. Ai, o amor, né? A gente tá na fila do supermercado, ele começa a conversar, ele começa a mostrar as fotos dele no celular, ele quebra aquele gelo, né? E aí acaba que né? Ele, graças a Deus, assim, que eu tenha visto, ou que os irmãos tenham visto, a não ser esse episódio da escola, dessa professora, né? Sim. Mas não, ele, graças a Deus. Bom, né? Eu acho que aqui em Paranaguá não tem nenhum caso assim de preconceito, né? Muito grave. Grave, eu nunca ouvi falar também. Tem uns olhar de jogadores, alguma coisa assim? É que assim, a gente fala assim, que muitas crianças que têm, no caso do autismo, né, que não tem uma característica. Isso. Aí é mais difícil, porque assim, se você pega uma fila preferencial, E você não tá com crash, ou às vezes até tá com cordão, mas tem gente que não sabe o que é. Bastante. É pra nós fazer uma pesquisa, né? Igual eu faço, né? Sabe o que tem gente significa? que não sabe, tem gente que não sabe, ou pensa assim, tipo, mas né, aparentemente não tem nada ali. Mas tá aqui na fila, e grande. Tá fazendo o que aqui na fila do Feliciano? É mal educada. Então, mas não sabe que às vezes a criança não... o barulho, aquela agitação, não tem paciência de esperar numa fila. Não mesmo. Então, eu acho assim que quando é oculto, né? Quando é uma deficiência oculta, eu acho que o preconceito é maior. Eu já escutei uma senhora falar, mas ele é chinesinho. Eu já escutei isso. Mas era uma senhora, assim, né? Não levei. Como as pessoas mais velhas, assim, não... Acontece alguns autores de julgamento por pessoas que não têm conhecimento. Não conhecem, daí às vezes depois conhecem, mas desculpa, não sabia. Por isso a importância da gente falar. E tipo, a frase coitadinho, né? Eu já escutei isso daí, mas também não levei, porque como era pessoas mais velhas, antigamente eles eram, né, excluídos da sociedade, eles ficavam dentro de casa, né? E já com o Pedro nunca, a gente saía com ele e os irmãos saíam exibindo ele no Bebê Conforto. Uma vez a gente encontrou ainda na rua a mãe e filha também, mocinha. Ela me disse, olha mãe, eu nunca tinha visto bebezinho. Ela quis dizer que ela já tinha visto pessoas com síndrome de Down, mas nunca bebê. Então ela veio mexer com ele no Bebê Conforto, sabe? E pra nós a gente sempre ficou feliz, né? Dele ter sido a primeira criança que ela tenha visto, assim, bebezinho. Mas assim, nunca preconceito assim, não, graças a Deus. Só lá, na escola. Né? Não deveria. Só onde não deveria, justamente. Onde ele deveria ser acolhido. Trouxe a lembrancinha, tá aí? Tá ali, depois a gente entregar. Trouxemos uma lembrancinha. Vou entregar uma lembrancinha pra você. Que bacana, obrigada. A gente queria agradecer. Né? Obrigada, Se você tem gente. uma coisa pra falar mais, pra se despedir. Beijos. Ai, eu tava com medo, porque geralmente eu corro até de fotografia. Eu sou muito na minha, mas só brigo, né? Não tem que brigar, brigo, claro, né? Mas eu achei assim que eu não ia falar, né? Eu sei que vai ter parte que vai ter que ser cortada. Porque eu sou muito tímida, sou muito envergonhada. Mas é importante. Só em Mas o casa. conhecimento, igual a gente falou agora, né? O conhecimento e
Eu até pensei em fazer. Teve uma época que o Pedro não queria cortar o cabelo. Ele ficou com medo da maquininha. Tanto é que a gente fez o exame lá para ver se ele tinha autismo também, porque ele não tinha. E aí eu ia fazer um curso de cabeleireiro. Falei, eu vou cortar o cabelo do meu filho em casa, né? Porque ele ficava, sabe? E aí, não foi você? Foi alguém lá na Desenvolve Ser. Foi lá mesmo. Não, você vai levar teu filho no salão ou traga a pessoa até ele. E hoje em dia ele vai. Ele mesmo, ele quer ir, né? Ele disse que ele vai de bike. Ele se acha assim, sabe? Porque ele já fugiu de bike. E aí eu falei pra minha filha que eu tava pensando até em voltar a fazer. Tem que tentar. Voltar a estudar pra poder dar um apoio pra ele, não só pra ele também, né? Mas para as outras crianças também, que vão vir mais, né? Não vai parar só no Pedro, né? Eu não posso focar nele, eu tenho que focar nos outros também, né? Em geral. E outras deficiências também, né? Porque, como você falou, a gente tá na mesma luta, na mesma guerra, mesma né? luta. Todos os dias, né? Então, são deficiências, né? Diferentes, mas precisam. É a mesma causa, a mesma né? causa. Os nossos filhos, né? Os direitos, né? E ajudar e apoiar outras mães também é muito importante. Muito. E se quiserem voltar a estudar, que voltem a estudar. Fazer Mas não fique curso. com medo. Tem que levar cortar cabelo? Vai, fazer uma adaptação, estratégia e leva. E volta. Gente, obrigada. E desculpa qualquer coisa. Imagina, nós que agradecemos, né, você ter vindo, né, participar desse dia, porque é um dia, né, e deu certo de cair bem no dia, que é deles, especial, né? O dia da conscientização. Da conscientização. Né, o que hoje teria caminhada também, não teve por conta do tempo, né, para que as pessoas conheçam também, né? Tem gente que nunca viu, tem gente que não sabe das lutas, né? Como você falou da gente. Sim. Mas é isso. Obrigada mais uma vez, Márcia. Obrigada, a gente agradece, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.